Salve, cara! Sei lá como é que começa um vídeo. Na última aula nós falamos o que é empreendedorismo, os tipos de empreendedores e por que empreender é tão importante. Na aula de hoje a gente vai se focar em algo diferente. Na aula de hoje nós vamos nos focar nas 4 principais habilidades de um empreendedor. As 4 habilidades fundamentais do empreendedor é ver, agir, pensar e conectar. Ok? O empreendedor ele precisa ver. E ver significa não chegar apenas no básico, não chegar apenas no que todo mundo enxerga. Ele consegue enxergar o quê? Oportunidades. A palavra oportunidade tem origem no latim opportunitas, ou opportunus, do prefixo op, que significa em direção a, e portus, porto de mar, ou seja, em direção ao porto. A palavra opportunitas era utilizada para designar os ventos mediterrâneos que ajudavam as embarcações a chegarem nos portos. Um determinado vento poderia ser oportuno ou inoportuno, dependendo se ele ajudasse ou não a chegar no local desejado. Assim, oportunidade trata-se de uma força externa que te ajuda a chegar aonde você quer. Interessante. Tem que aproveitar os momentos positivos. Também. Mas oportunidades também existem nas crises. Oportunidades também existem em momentos difíceis, porque oportunidades vêm de necessidades específicas, coisas que as pessoas precisam e aí a gente consegue atender e satisfazer essas necessidades. Ou seja, o empreendedor existe para solucionar problemas e o mundo está cheio de problemas. Então, o papel do empreendedor é justamente esse, resolver problemas. Se você consegue resolver problemas, você já tem meio caminho andado para ser um ótimo empreendedor. O primeiro passo, então, é ver problemas. Mas não adianta só ver problemas, você também precisa aprender a agir. Ok? Ação. Que de nada adianta ver se você não se mover. Yes, I can see you, girl. Can you see me? You don't need to know what I do all day. It's as much as I know. What should waste away? 'Cause I'll tell you everything about living free. Yes, I can. Faz sentido? É isso. Então tá soprando vento, mas se você não içar as velas, se você não subir na prancha, se você não montar na bike, montar na bike não faz nenhum sentido. Se você não fizer algo, aquela oportunidade não serve de nada. Então oportunidade é você pegar aquele momento que é passageiro e aproveitar ele. Afinal, o vento não vai soprar para sempre. Afinal, o barco não vai ficar no porto para sempre. Existem muitas formas de se perder a oportunidade. Você já deve ter perdido alguma oportunidade na vida. Eu já perdi um monte. E é justamente isso. A parte boa é que sempre existem novas oportunidades. Mas isso não deve ser uma desculpa para que você continue perdendo oportunidades pro resto da sua vida. Você consegue ver, você consegue agir, mobilizar. Mas você também tem que pensar. Professor, por que a ação vem antes do pensamento? Na verdade, essas coisas acontecem em conjunto. A princípio você tem uma hipótese
de uma solução, de algo que pode funcionar para resolver um determinado problema, mas dificilmente essa solução já vai vir correta, pronta, da melhor forma possível. No problem. Free my mind. Free my mind. No problem. Right. Da melhor forma possível. Por isso você precisa colocar ela no mundo, para que você erre. Então errar faz parte do processo de empreendedorismo. Errar faz parte do processo de construção, de melhoria, de desenvolvimento da ideia. Entendeu? Então você precisa estar no processo, você precisa estar correndo, porque o processo vai fazer com que a ideia se desenvolva, o processo vai fazer com que a coisa cresça. Então quando você começar a agir, os seus clientes vão reclamar, problemas vão surgir, você vai perceber que coisas que você acreditava que iriam funcionar, que seriam tudo bem, que seria uma maravilha, afinal você é um gênio, não vão funcionar. Porque a realidade é diferente daquilo que a gente imagina, ela é muito mais complexa, existem muito mais elementos do que a gente pode imaginar e colocar dentro de um plano, dentro de um papel, dentro da nossa planilha de Office, ok? Então, nesse sentido, você começa a pensar. E esse pensamento ele vai ser constante. Esse pensamento, então, ele é cíclico, você vai agir, pensar, repensar. O importante é a competência, alcançar o resultado desejado, chegar, estar em uma melhoria contínua. O processo é contínuo, o processo de melhoria contínua, ok? E por fim, a ideia de conectar. Conexão. Empreendedorismo não é de uma pessoa para uma pessoa, não é um processo de invenção de um cientista maluco que cria algo no porão apenas para ele. Ok? Tipo Rick and Morty. Hey, Morty, let me ask you a question real quick. Does evil exist? And if so, can one detect and measure it? Rhetorical question, Morty. The answer is yes, you just have to be a genius. Cute. O empreendedorismo significa criar algo para as outras pessoas. Quando você começa a pensar em soluções empreendedoras, você está buscando solucionar problemas de outras pessoas. E para solucionar problemas de outras pessoas, você precisa o quê? Se conectar. I'm trying to understand this deep connection that people have to the forest. She talks about a network of energy that flows through all living things. She says all energy is only borrowed, and one day you have to give it back. Conexão. E essa conexão significa empatia, sentir a dor da outra pessoa. Ou seja, não adianta você ficar pensando só na sua cabeça qual é a melhor solução. Você precisa estar no campo, você precisa estar em contato. Conexão. Você precisa entender quais são as dores, quais são as dificuldades e quais são as preferências do seu cliente, das pessoas para quem você está tentando criar uma solução. Esses são os insights de hoje. Hey, é hora da revisão. Só para a gente fechar, relembrando os 4 pontos. Hoje nós falamos sobre 4 habilidades fundamentais para o empreendedor. A capacidade de enxergar aquilo que a maioria das pessoas não enxerga, que são oportunidades. Segundo, a capacidade de ação, a capacidade de levantar recursos, construir coisas. A capacidade de gerenciar recursos, a capacidade de levantar dinheiro, conseguir pessoas, equipamentos, tecnologia e fazer com que a coisa de fato aconteça. Então muitas pessoas têm muitas ideias, mas têm dificuldade em agir, em lidar com a falta de motivação, com a procrastinação, com o medo, com a paralisia. Habilidade número 3, pensar. A capacidade de ser criativo, de criar, de desenvolver soluções e conectar. A capacidade de entender a dor das pessoas, entender os problemas, entender as necessidades que o público possui. A capacidade de entender os problemas, as dores do público-alvo e, com isso, criar soluções que sejam adequadas, personalizadas para aquele público e que solucionem as suas dores da melhor forma possível.